Mateus capítulo 5, versículo de número 7. Diz o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Eu tenho falado aqui, pregado aqui às quartas-feiras, exatamente aqui sobre o Sermão do Monte, e inicia-se o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E é claro que são princípios riquíssimos, para a nossa vida, e naturalmente falando, algo impossível para eu e você podermos obedecer e nos submetermos à palavra de Deus. Então é claro que quando nós mergulhamos aqui no Sermão do Monte, a começar pelas bem-aventuranças, fica bem claro, é algo notório para nós, que isso aqui, a pessoa tem que ter nascido de novo. É impossível um ímpio cumprir a palavra de Deus. É impossível um ímpio obedecer aqui os princípios, não apenas do Sermão do Monte, como nós temos estudado, mas de toda a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para essas características aqui do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, nós já vemos que é algo completamente impossível se a pessoa não nasceu de novo, se o Espírito Santo não habita dentro dela. É algo impossível ela se submeter e obedecer a esses princípios da palavra de Deus. E nós não podemos nos esquecer que isso aqui não é algo opcional para mim e para você. Essa marca de caráter não é algo opcional para o cristão, mas todo cristão ele deve carregar consigo essas marcas, ter esse caráter, refletir essas bem-aventuranças e todos os ensinos de Cristo Jesus. Aqui nós temos uma marca central do cristão. E Jesus foi categórico ao dizer: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Antes de nós abordarmos e aprofundarmos um pouquinho mais aqui, primeiro, o que é ser misericordioso? Muitas pessoas confundem o que é ser misericordioso. Misericórdia é o que você não merece, é o que eu não mereço. E Deus foi misericordioso para comigo e com você. Ele nos deu a vida eterna. Nós merecíamos a morte e o inferno, a condenação eterna. Nós não merecíamos a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. Deus foi misericordioso para comigo e com você. Então, em primeiro lugar, ser misericordioso é você dar o que o outro não merece. Da mesma maneira que Deus nos deu o que nós não merecíamos. Ele nos deu a vida eterna. Então, nós vamos ter que praticar a misericórdia com o próximo. Porque é isso que Jesus está ensinando aqui nas bem-aventuranças. Se você notou, as primeiras bem-aventuranças trata do nosso relacionamento com Deus. Quem nós somos, como nós somos pecadores, malignos, depravados. Agora, desta bem-aventurança em diante, vai tratar do que nós fazemos para o nosso próximo. O que nós somos, o que nós fazemos. As primeiras bem-aventuranças tratam acerca do nosso relacionamento com Deus e quem nós éramos, quem nós somos. Então nós vamos ter que usar de misericórdia com o nosso irmão, com o nosso próximo. Nós só vamos ter misericórdia uns com os outros, quando você realmente enxerga as suas falhas. Quantas pessoas são duras de maneira excessiva para com o próximo, justamente porque ela não consegue enxergar as suas falhas. Todo aquele que enxerga as suas falhas, ele vai ser misericordioso com o próximo. Sempre será assim. Nós só vamos ter misericórdia quando nós enxergarmos as nossas falhas. O arrogante não enxerga as suas falhas. Jesus já nos ensinou aqui. Bem-aventurado o pobre de espírito, ou seja, é aquele que reconhece que não é nada. É aquele que sabe que sem Deus ele não pode nada. E é justamente esse que vai desencadear e vai viver como uma vida misericordiosa, vai praticar a misericordiosa com o próximo. Misericórdia não é complacência, Algumas pessoas tendem a achar que misericórdia é você ver o que o outro está fazendo de errado e aí você concorda com ele apenas para as coisas ficarem legais. Misericórdia não é complacência. Misericordioso, você ser misericordioso, não significa que você não pune, não significa que você não disciplina,
Algumas pessoas tendem a confundir isso. Eles não disciplinam, eles não punem, e aí dizem ser misericordiosos. Um pai que não pune o seu filho, ele não está sendo misericordioso. Pelo contrário, a Escritura diz que ele não ama o seu filho. O pai que retém a vara, ele não ama o filho, como diz as Sagradas Escrituras. Então, ser misericordioso não significa complacência. Nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo, um homem misericordioso. Mas em determinadas ocasiões, onde exigia-se uma posição, inclusive até mesmo a expulsão de alguém dentro da comunidade, ele exerceu, sem nenhum problema, exerceu a expulsão de um membro dentro de uma comunidade. E é um homem misericordioso. Olhe para Davi. Deus puniu Davi. Deus sabia que Davi era um pó, não era nada. Deus foi misericordioso com ele, Deus o puniu. Deus ainda deu uma chance a Davi. Só que muitas pessoas, elas tendem a agir de uma maneira ser complacente com o outro. Por quê? Porque eles erraram muito. Eles tiveram muitas falhas em suas vidas, então eles não se acham no direito de se posicionarem. Aí eles acham, eu já fiz algo errado em minha vida, então eu não posso me posicionar diante deste cenário. Davi foi um homem assim. Davi fez inúmeras atrocidades. Depois ele não tinha coragem de olhar nos olhos do próprio filho, e não o disciplinou, não o corrigiu, não porque ele foi misericordioso, mas porque Davi cometeu o mesmo erro. Então Davi não quis se posicionar. Isso não é misericórdia. Isso não é misericórdia. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então, para nós entrarmos aqui dentro do texto, como eu disse, as 4 primeiras bem-aventuranças, elas são ensinadas aqui por nosso Senhor Jesus Cristo, e elas tratam da nossa relação diante de Deus, a nossa intimidade com Deus. E esta bem-aventurança e as demais falam da nossa ação diante dos homens. As primeiras bem-aventuranças tratam da questão do nosso ser. Esta agora ela dá um passo, nós estamos caminhando, ela está progredindo para a questão agora do fazer. Fazer algo. No cristianismo, o ser, ele vem antes de fazer. Ele vem antes do fazer. Quem é e quem faz? A fé sem obras, ela é morta. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas parecem que se esqueceram de usar de misericórdia para uns com os outros. Vivemos em dias tenebrosos. Parece que a misericórdia desapareceu da face da terra. Assim como nos dias de Jesus. Jesus está pregando para os judeus. E aqueles homens, via de regras, eles eram tão cruéis como os romanos. Se você analisar e olhar para a vida desses homens, de acordo com os relatos que nós temos nas Sagradas Escrituras, você percebe que aqueles homens eles eram orgulhosos, em sua maioria, viviam para si mesmos, eram hipócritas, eram acusadores. Nós temos estudado a carta de Paulo aos Romanos, percebemos isso, a hipocrisia deles, o quanto que eles tinham a ousadia de acusar as outras pessoas para se sentirem melhores do que elas. E hoje nós também agimos desta maneira. Nós pensamos que se nós formos agir de misericórdia para com o próximo, nós pensamos o seguinte: eles vão montar em mim, eles vão querer montar cavalo em mim, eles vão querer me explorar. Então, de uma certa forma, nós já nos blindamos disso. Nós já nos blindamos de agir de misericórdia, está toda hora confundindo misericordiosos, né? De misericórdia para com o próximo. Nós tendemos a isso. Nesta bem-aventurança, Jesus ele falou que a misericórdia é um dever, tanto como uma recompensa, né? Ele diz: bem-aventurados misericordiosos, esse é o nosso dever, pois alcançarão misericórdia. Está difícil, hein? Alcançarão misericórdia. Esse é o tema. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Nossa, é misericórdia mesmo, está difícil, hein? Ministramos misericórdia aos homens, mas nós vamos receber misericórdia, é de Deus. É o nosso dever exercer a misericórdia para com o nosso próximo. Mas você não pode ficar esperando receber misericórdia do seu irmão.
Por quê? Se nós ficarmos esperando receber misericórdia dos homens, eles vão falhar conosco, muitos não vão retribuir da mesma maneira que você praticou com eles. Se você estendeu a misericórdia para alguém, você não pode ficar esperando que o mesmo retribua a misericórdia a você. Porque quando nós olhamos para a história do homem, a maioria das vezes, eles retribuem a misericórdia de qual maneira? Eles pagam o bem com o mal. Assim é o ser humano. Eles nunca pagam o bem com o bem, na maioria das vezes eles pagam o bem com o mal. Olhe, por exemplo, para Jesus Cristo. Olhe a quantidade de boas obras, o quanto de misericórdia ele exerceu e influenciou as pessoas, abençoando as pessoas. E o que ele recebeu? Foi uma cruz. Foram inúmeros açoites, cuspiram nele. Foi isso que ele recebeu. Então eu e você, nós não podemos usar de misericórdia, ministrarmos misericórdia ao próximo e pensarmos que nós vamos receber misericórdia deles, porque você vai se frustrar, e aí você vai se desanimar, e aí você vai querer parar de exercer algo que Cristo nos ensinou. Então, primeiro ponto aqui, o que é ser uma pessoa misericordiosa? Qual que é o conceito bíblico, né, de misericórdia? Como eu já disse, é você receber, é você dar aquilo que o outro não merece, ou seja, eu não mereço e recebo mesmo assim. Isso é misericórdia. Misericórdia na ótica bíblica é o quê? É você lançar o coração na miséria, é você se colocar no lugar do outro, é você estar pronto o tempo todo para aliviar a dor do próximo. Isso é misericórdia. A palavra aqui no hebraico, usada ali no Antigo Testamento para expressar isso, misericórdia, a ideia, o significado que ela carregava era o seguinte, era mais ou menos você ter a capacidade de entrar no outro, é você enxergar a vida com os olhos do outro, é você sentir, você poder visualizar e mentalizar com o outro, com a mente do outro, sentir com o coração do próximo. Ou seja, era algo profundo. Usar de misericórdia e ser misericordioso. Misericórdia é você ver uma pessoa sem alimento e você a alimentar. É você dar de comer a ela. É você ver uma pessoa ali solitária e você fazer companhia. Você se compadecer. É você atender às necessidades, não apenas senti-las. Porque muitas vezes nós sentimos que os outros estão padecendo e passando por inúmeros problemas. Mas a misericórdia, ela vai além disso. Não é apenas eu sentir, mas é eu agir também, é eu atender essas necessidades. Misericórdia é quando você sai do estágio apenas do sentimento para a ação, para a prática. E é isso que Jesus está requerendo de mim e de você. Nós devemos ser misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. O maior exemplo de misericórdia foi demonstrado por Jesus. Todos nós conhecemos a trajetória de Cristo aqui nesta terra. Jesus foi misericordioso com o próximo. Ele curou os doentes, ele alimentou os famintos, ele abraçou as crianças, ele foi amigo dos pecadores, ele tocou os leprosos, ele fez com que os solitários se sentissem amados, porque ele estava ali. Ele consolou os aflitos, como a Escritura nos ensina. Ele perdoou aqueles que já eram considerados um nada para a sociedade. Jesus usou de misericórdia. Jesus foi misericordioso com o próximo. Isso, de fato, é misericórdia. Paulo vai também descrever acerca da misericórdia, ele diz que exercer misericórdia aos necessitados é uma graça que Deus nos dá. É uma graça que Deus está dando a nós, em vez de ser um favor que nós fazemos às outras pessoas. Pelo menos é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando em 2 Coríntios capítulo 8. Paulo está dizendo, olha, quando você exerce misericórdia com o próximo, isso não é um favor, é uma graça de Deus. Deus está te abençoando quando você exerce misericórdia para com o próximo. Só que lembrando, isso aqui, a fonte da misericórdia, não é algo natural, não é uma habilidade que nasceu conosco, que nós trouxemos do nosso lar ou de nosso berço. Isso aqui é algo espiritual. É algo que nós temos que clamar ao Senhor, só aquele que nasceu de novo, que vai carregar essas marcas.
Você não pode desenvolver isso aqui de forma natural. É impossível. Basta nós olharmos para quem é o homem. Como a Escritura nos descreve? Como depravados, malignos, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ou seja, naturalmente falando, o homem, ele é mau. Naturalmente falando, o homem, ele é cruel. Naturalmente falando, o homem, ele é insensível. Naturalmente falando, o homem, ele é incapaz de exercer misericórdia. Ou seja, ele precisa nascer de novo, antes de ser misericordioso. Ele precisa nascer de novo antes de ser misericordioso. Você precisa ter um novo coração antes de você ter um coração misericordioso. Ou seja, a vida de Deus precisa habitar em nós. O Espírito Santo precisa habitar em nós, para que então nós possamos ser misericordiosos. Segundo, mas há vários tipos de misericórdia. Primeiro, você terá que usar de misericórdia. A misericórdia, ela deve ser estendida às almas dos outros. Como assim? É como uma esmola espiritual. Essa é a principal das misericórdias. A alma é a coisa mais preciosa que um homem tem. Nós lembramos da advertência que Cristo nos deu. Ele nos alertou: olha, por que vocês temem aquele que pode matar o corpo de vocês? Não a alma. Vocês estão preocupados com esses homens que podem matar apenas o corpo de vocês? Como já disseram, a alma é como um rico diamante num anel de barro. E essa é uma grande verdade. Ou seja, nela está timbrada a imagem de Deus. Como que nós podemos demonstrar misericórdia com as almas? Como que nós demonstramos misericórdia para com o outro? Primeiro, chorando por elas. É assim que nós demonstramos misericórdia. Agostinho dizia o seguinte: se nós choramos pelo corpo morto, de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos chorar pela alma que se apartou de Deus. Você entendeu? Ele dizia: olha, se nós choramos quando perdemos alguém, quando um corpo está ali num caixão, e nós choramos porque perdemos alguém, só que nós não compreendemos ainda a grandeza do que é a alma do ser humano. Porque se nós houvéssemos compreendido de verdade, nós choraríamos muito mais ao ver inúmeras pessoas distantes do Senhor. Pessoas que não se prostraram diante de Cristo. Pessoas que não ouviram a mensagem do Evangelho. Então nós usamos de misericórdia quando nós choramos pelas almas. Quando nós dobramos o nosso joelho, invocamos o nome do Senhor e clamamos a Ele por um verdadeiro avivamento, um grande mover de Deus. E esse grande mover de Deus não começa pela nossa cidade. Esse grande mover de Deus começa dentro da nossa comunidade. Esse grande mover de Deus começa dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas para isso nós temos que dobrar os nossos joelhos e buscarmos ao Senhor. Como que nós podemos demonstrar misericórdia para com as almas dos outros? Advertindo os pecadores. Isso é um modo, um meio de nós demonstrarmos misericórdia para com o próximo. Ou seja, nós precisamos alertá-los. Nós precisamos mostrar a eles a real situação deles diante de Deus. Ou seja, que eles estão num profundo abismo. Eles encontram em seus pecados em um profundo abismo. Eles estão longe de Deus. Nós precisamos adverti-los. Pense bem, muitos deles não advertem as pessoas, ou seja, não anunciam o Evangelho, justamente com medo das pessoas ficarem chateadas. Puxa, mas aquele lá é meu amigo, se eu falar para ele que ele é um pecador, que ele está condenado, não vai ficar algo legal. Eles acham que isso é misericórdia. Isso não é misericórdia. Imagine, se você está vendo alguém que está indo rumo a um buraco, você ama aquela pessoa, você ficaria quieto? Você está vendo alguém que está prestes a ser queimado, a ser devorado pelo fogo, você se calaria? Pelo contrário, você gritaria e tentaria adverti-lo de inúmeras maneiras, para que ele acordasse. Só que nós não nos atentamos que nós estamos falando de eternidade. Nós não nos atentamos que nós estamos falando de algo muito mais profundo do que uma pessoa cair no abismo ou ser consumida pelo fogo desta terra. Nós estamos falando de eternidade, aonde ela pode passar a eternidade longe de Deus.
E nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos a palavra de Deus e nós precisamos pregar esta palavra. E isso é ser misericordioso. É você anunciar, advertir os pecadores. Aqueles que se calam em nome, da misericórdia, eles têm uma falsa e cruel misericórdia. Aqueles que se calam diante deste cenário, eles têm uma falsa e cruel misericórdia. Porque pense bem, por exemplo, um cirurgião, se ele vai ali, talvez arrancar um tumor da cabeça de alguém, é uma cirurgia delicada, e ele vai e arranca todo o tumor da cabeça da pessoa. Com qual finalidade que ele tenta arrancar aquele tumor? É para machucar? É claro que não. A finalidade é de cura, não de morte. Está ali para realmente curar, sanar o problema. Nós precisamos usar de misericórdia para com os outros. A ferida do amigo é melhor do que a bajulação do ímpio. Quem ama de verdade vai muitas vezes te confrontar. Em amor, mas vai te confrontar. Judas vai dizer isso, que nós devemos salvar as pessoas que estão indo para a morte e livrá-las do fogo. É o que Judas nos ensina. Ou seja, pense bem, é melhor você alertar a pessoa sobre o inferno? Não é melhor você alertá-la sobre o inferno do que ela ir para o inferno? Não é melhor ela ficar chateada hoje comigo, com você, porque talvez vai se sentir confrontada de ouvir que ela é pecadora, miserável? Mas não é mais fácil você pregar e anunciar o Evangelho e existir ali uma possibilidade, um convite ao arrependimento, mesmo que ela fique irada, indignada? Não é melhor você alertá-la sobre o inferno do que ela ir para o inferno? É claro que é melhor você alertá-la do que ela ir para o inferno. Como que nós podemos demonstrar misericórdia com as almas dos outros? Como eu acabei de dizer, chamando os pecadores ao arrependimento. De toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos isso na Escritura a todo instante. Um convite, um chamado ao arrependimento. Essa é uma mensagem bíblica de confronto dos pecados, chamando o povo ao arrependimento. Olhe para a Escritura, você veja os profetas sempre chamando os homens ao arrependimento. Você vem e olha para o Novo Testamento, você percebe ali João Batista anunciando: arrependei-vos, raça de víbora, chamando o povo ao arrependimento. Jesus Cristo, João Batista, Pedro, Paulo, os pais da igreja, os reformadores do passado, foram homens que chamaram as pessoas ao arrependimento. A mensagem do Evangelho, ela não começa de uma maneira inicial dizendo que Jesus te ama, que você é a pessoa mais bonita do universo. A mensagem inicial do Evangelho começa como Paulo anunciou: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então é uma mensagem de confronto. Isso é um ato de misericórdia. Isso é ser misericordioso, é você propagar o Evangelho. Segundo, nós devemos ser misericordiosos com o nome dos outros. A Escritura diz que o bom nome vale mais do que as riquezas. Esta é uma das maiores bênçãos sobre a terra. Mas quando você olha, por exemplo, Paulo nos ensinando lá em Romanos, no capítulo 3, Paulo vai dizer que a garganta do ímpio é como um sepulcro que enterra o bom nome das pessoas. A garganta do ímpio é como um sepulcro que enterra o bom nome das pessoas. Ou seja, é uma grande crueldade destruir a reputação e o nome de uma pessoa. E nós temos que estar atentos a isso. Nós fomos chamados para sermos misericordiosos. E qual que é o fundamento dessa falta de misericórdia? Por que muitos não agem de maneira misericordiosa para com o próximo? Primeiro, por conta do orgulho. O orgulho não aceita que os outros brilhem. O orgulhoso, ele não aceita isso. O orgulho, ou a pessoa orgulhosa, ela se entristece com a vitória do outro. Sempre vai ser assim. O orgulhoso, ele sempre tenta diminuir a reputação dos outros. Porque ao diminuir a reputação dos outros, ele se eleva. Ou seja, ele então se sente melhor do que o outro. Então ele prefere diminuir o próximo para que ele se eleve. É aquela velha ilustração da cobra e do vagalume, né? O vagalume
olha para a cobra queria pegá-lo, né? E aí então a cobra o pega e ele pergunta para a cobra, antes de ser devorado, né? Posso lhe fazer uma pergunta? Você vai fazer o quê? Vou te abrir uma exceção. O que eu te fiz? Eu te fiz alguma coisa? Eu te fiz algum mal? Cobra, não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra também diz, não, você não faz parte da minha cadeia alimentar. Então por que você quer me matar? Aí diz que o vagalume responde para a cobra, né? A cobra responde para o vagalume, né? É porque eu não me contento em ver você brilhar. Eu não consigo ficar olhando para você e ver você brilhar. Isso não me desce. Isso não me desce. O orgulhoso sempre tenta diminuir a reputação dos outros. Outros não agem de misericórdia por conta da inveja. A inveja, ou o invejoso, é aquele que deseja o que o outro é. Essa é uma pessoa invejosa. Ele deseja o lugar do outro. Ele deseja a reputação do outro. Ele se entristece não porque ele não tem algo, mas porque o outro tem. E isso causa tristeza nele. Isso causa tristeza. Você se lembra lá dos irmãos de Davi? Do irmão de Davi? Davi vai levar a marmitinha lá para eles. Aí Davi ouve lá que tem um gigante afrontando o exército do Deus vivo. Quem era Davi? Não era ninguém. Cuidava lá das ovelhinhas do seu pai. Davi diz, quem é esse que está se levantando contra o exército do Senhor? Está se levantando contra o Deus vivo e todo-poderoso. Você se lembra o que aconteceu? O irmão de Davi ficou furioso. Como assim? Com quem que você deixou as ovelhas? Por que você saiu de lá? O que você está fazendo aqui? Da mesma maneira, as pessoas manifestam essa falta de misericórdia com o nome das pessoas quando ela expõe os pecados das pessoas. Quando você expõe o pecado do outro, você está ali não usando de misericórdia. Como eu disse, não é você ser complacente com o pecado. Não é. Mas a Escritura nos ensina que nós temos horas que nós temos que usar de misericórdia com o nosso próximo. O amor cobre a multidão de pecados, mas a falta de misericórdia tem um prazer doentio em espalhar o pecado dos outros, ou seja, mostrar, expor, colocar no outdoor a fraqueza do irmão. Quando você age desta maneira, você não está sendo misericordioso. Quando você pega o pecado do seu irmão, a fraqueza dele, e joga no outdoor para todos verem, você não está sendo uma pessoa misericordiosa. Muitos eles tentam denegrir a imagem do outro, justamente para que a imagem dele se eleve. Quem não tem misericórdia, ele espalha também falsos boatos falsos, né? Ele começa a falar bobeira. E a Escritura condena isso. A Escritura condena isso. Você falar falsos testemunhos, né? Como que nós manifestamos também a misericórdia com o próximo, né? Quando nós passamos para frente, né? Quando nós não manifestamos a misericórdia. Quando nós passamos para frente o que nós ouvimos dos caluniadores. Às vezes você não é a fonte. Não é você que está gerando os falsos boatos, os boatos falsos. Não é você que está levantando as calúnias, mas você está servindo como um canal para propagar essas mentiras. Ou seja, você não está usando de misericórdia. Falta misericórdia com o próximo. Ou seja, você não é a fonte primária, mas você é um canal que propaga o que você ouviu dos caluniadores. E você não pode ser assim. Nós cristãos não podemos ser assim. A Bíblia nos exorta a andarmos de maneira diferente, como por exemplo lá em Levítico 19, verso 6 diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. A Escritura diz que nós somos proibidos de levantar falso testemunho, que nós somos proibidos de espalhá-los também. É isso que a Escritura nos ensina. Êxodo 23, 1. Não espalharás falsos boatos, nem farás acordo com o ímpio, para seres testemunha injusta. E você se lembra lá do que diz lá em Provérbios, né? O pecado que Deus mais abomina é aquela língua que espalha a contenda entre os irmãos. O pecado que Deus mais abomina é a língua que espalha a contenda entre os irmãos. Nós manifestamos também essa falta de misericórdia com o nome das pessoas quando nós diminuímos o valor e a dignidade delas. Nos falta misericórdia quando nós ressaltamos as falhas
das pessoas e não destacamos as virtudes. Quantas vezes, por exemplo, Augusto Nicodemos, mestre na palavra, um ótimo pregador, e aí você vai falar algo sobre ele e muitos dizem, mas tem algo ali, Ou seja, quer diminuir, prefere destacar as falhas ao invés das virtudes. Quando nós agimos assim, nós não usamos de misericórdia. Quando nós distorcemos a imagem. Tiago vai dizer, 4:11, irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas é juiz. Ou seja, quando nós falamos mal do povo de Deus, nós estamos falando mal do próprio Deus. Se nós falamos mal do povo de Deus, nós estamos falando mal do próprio povo de Deus, porque haja visto que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós manifestamos também esta falta de misericórdia com o nome das pessoas quando nós nos silenciamos diante da calúnia às outras pessoas. Se você sabe que estão levantando algo que não é uma verdade acerca do seu irmão e você se cala diante disso, você não está usando de misericórdia. Está faltando misericórdia. Você se lembra lá da Escritura, em Atos capítulo 2? Diz que as pessoas olharam para os crentes e disseram que eles estavam bêbados. Você se lembra do que Pedro fez? Pedro deixou barato? Pedro falou assim, deixa para lá, não vamos criar ingresia aqui não. O que Pedro falou? Não. Pedro se levantou para defendê-los. Pedro levantou para defender os seus irmãos. Então falta misericórdia quando nós nos calamos diante das calúnias. Se você sabe que a pessoa está levantando uma calúnia ali e você se cala, isso é falta de misericórdia para com o seu próximo. Terceiro, nós devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos. Jesus, a Escritura diz que Jesus ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. É fácil você bater em quem já está caído. Isso é fácil. É fácil você pisar naqueles que estão no chão. Você se lembra lá da mulher adúltera? Que os escribas fizeram com ela? Saíram arrastando pela rua. É fácil você fazer isso. É muito fácil. Quarto, nós devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. E isso é difícil. Por isso que você precisa nascer de novo. Por isso que precisa nascer de novo. Ser misericordioso com aquele que nos ofende. Você se lembra lá de Estevão, quando foi apedrejado? Olha a atitude de Estevão, Atos capítulo 7, verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribua este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Você se lembra lá do contexto de Atos, Estevão está pregando para aqueles homens. E eles ficaram furiosos ao ouvirem a verdade e se arremeteram contra ele. Começaram a apedrejá-lo. E esta foi a atitude de Estevão diante deste cenário. Ele usou de misericórdia para com aqueles homens que estavam o matando. Esse é o padrão da Escritura. A Bíblia diz que nós devemos abençoar os nossos inimigos. Se muitas vezes você não consegue orar pelo seu amigo, se muitas vezes você não consegue orar pelo seu próprio casamento, se muitas vezes você não consegue orar pelos seus próprios filhos, como então se submeter à Escritura onde a Bíblia diz que você deve abençoar os seus inimigos e orar por eles? É algo que está longe do nosso alcance se não houver um novo nascimento. Se não existe ali um novo nascimento e esse processo de santidade em nossas vidas e de submissão à palavra de Deus, nós nunca alcançaremos. Se não for a graça de Deus sobre nós, um coração quebrantado e contrito, jamais nós chegaremos a esse ponto. A Escritura diz, se o seu inimigo tiver fome, você deve lhe dar de comer. Naturalmente falando, é algo impossível. Mas é o que a Escritura nos ensina, é o que Jesus nos ensina. Se ele tiver sede, devemos dar-lhe de beber. O misericordioso, ele perdoa as ofensas. Ele não registra as mágoas. O misericordioso, ele não guarda rancor. O misericordioso, ele não guarda, ele não armazena a ira. Ele perdoa. O misericordioso, ele perdoa. Ele vence o mal com o bem.
Porque lembre-se, meu irmão, quem não perdoa, ele não pode ofertar. Se você não perdoa, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoa, você não tem paz. Então não tem como nós dissermos que somos cristãos se eu não perdoo. São duas coisas que não podem andar juntas. Não podem andar juntas. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, ele é flagelado e nunca pode receber o perdão. Então nós não temos opção. E lembre-se, se você não agir de misericórdia com o seu próximo, prepare-se para o dia do juízo. Como Tiago 2,13 vai dizer, o juízo é sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. É simples assim. Eu não quero usar de misericórdia, não quero perdoar, ótimo, então se prepare para o dia do juízo. O juízo é sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. E quinto e último princípio aí para a gente encerrar, nós devemos ser misericordiosos com os necessitados. Nós devemos acudir ao necessitado. Ouça o que diz o Salmo 41, verso 3. Bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. O Senhor o livrará do dia da calamidade. O Senhor lhe dará proteção e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra. Não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhe afofarás a cama. Você percebeu? Devemos ser misericordiosos com os necessitados e nós somos abençoados. Porque feliz é que dá ao pobre, dá atenção ao pobre. E olha as bênçãos, o Senhor lhe dará proteção e preservará a vida. Ele o fará feliz na terra, não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Nós devemos ter uma afetuosa compaixão também aos necessitados, como diz Isaías 58:10. E se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Após nós abençoarmos e nos compadecermos dos necessitados. E a Escritura diz também que você deve ser generoso, como diz Deuteronômio capítulo 15, verso 7. Quando algum de teus irmãos for pobre, em qualquer das cidades na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o coração, nem fecharás a mão para o teu irmão pobre. Pelo contrário, abrirás a mão para ele e certamente lhe emprestarás o que ele precisa, o suficiente para a sua necessidade. Nós estudamos aqui o livro de Ruth e nós percebemos todo o cuidado de Deus para com o pobre. Você se lembra? Havia inúmeras leis, quando se tratava, por exemplo, das colheitas, o que caía no chão ninguém poderia pegar. Deus já havia estabelecido, o que caiu no chão vai ficar para os pobres. Eles vão vir e vão buscar, eles vão vir, vão trabalhar e vão colher o que caiu aqui no chão, vão pegar o que caiu no chão. E Paulo também exorta aos ricos, em 1 Timóteo, capítulo 6, né? Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para dela desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. E quando eles agirem desta maneira, a resposta está aí, a bênção, né? Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Quais as razões para nós sermos misericordiosos? Nós devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual eu e você fomos criados. Pelo menos é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo diz: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Ou seja, nós devemos ser misericordiosos, porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual eu e você fomos criados. Nós glorificamos a Deus quando nós praticamos aí as boas obras. Todas as criaturas que Deus criou, todas elas cumprem o seu papel, todas elas desenvolvem o seu papel. Olhe, por exemplo, as estrelas, elas brilham, elas cumprem o seu papel. Você olha para os pássaros, eles cantam, eles cumprem o seu papel para o qual eles foram criados. Você olha para as plantas, elas produzem segundo a sua espécie.
Ou seja, elas geram conforme foram criadas, elas cumprem o propósito, o nosso propósito. Em primeiro lugar é glorificar a Deus e é servir ao próximo. O propósito da vida é servir. Esse é o nosso propósito. Aquele que não cumpre a sua missão para a qual ele foi criado, ele é inútil. Se nós não cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados, nós somos inúteis. Nós devemos ser misericordiosos, porque pela prática da misericórdia, nós resplandecemos também o caráter de Deus, porque Deus é misericordioso. Como diz aí Lucas 6,36, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Então, quando você usa de misericórdia para com o próximo, nós resplandecemos ali também o caráter de Deus. Quando você demonstra misericórdia, você reflete Deus em sua vida. Ou seja, basta você olhar a cada dia, olha a quantidade de bênção e de misericórdia de Deus que você recebe. Pare e analise a sua vida. Olha o tanto das misericórdias de Deus que você recebe. Cada vez que você respira, é a misericórdia de Deus. Cada dia que você permanece vivo, é a misericórdia de Deus, é o cuidado de Deus. Cada pedaço de pão que você come, cada alimentação que você faz, cada copo de água que você bebe, é a misericórdia de Deus, é o cuidado de Deus para comigo e com você. Só que nós não conseguimos ver aí o cuidado de Deus diante de coisas simples como essas. Nós achamos que é a coisa mais normal e natural do mundo, você se levantar toda manhã, escovar os seus dentes, trocar de roupa sozinho. Mas isso é a misericórdia de Deus sobre nós, é o cuidado de Deus sobre nós, é um milagre, todos os dias nós conseguimos executar as mesmas coisas. É um milagre. Mas nós não percebemos isso. Muitos vão perceber o milagre da vida, o milagre de você ter essa autonomia para fazer essas coisas tão básicas, talvez só quando estiverem no leito de hospital. Aí talvez vão sentir, perceber o quão limitados são e o quanto que Deus era misericordioso para com eles. Quão ricas são as misericórdias de Deus em minha vida e em sua vida. Ele nos perdoou, Ele nos reconciliou com Deus. E nós não conseguimos ver quão ricas são as misericórdias de Deus em nós, para conosco. Ele nos justificou, Ele nos adotou, como Paulo vai nos ensinar, Ele nos selou. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, como diz a Escritura. Mas nós não atentamos a isso. Nós não atentamos. E por quê? Quais são as recompensas, para a gente encerrar? Quais são as recompensas prometidas aos misericordiosos? Primeiro, ele vai ser feliz. Eles receberão de Deus o que deram aos outros. Eles serão felizes. Não é isso que Jesus disse? Bem-aventurados são os misericordiosos, felizes. Atos 20:35 vai dizer que é melhor dar do que receber. A pessoa feliz não é aquela que quer tudo para si. A pessoa feliz é aquela que distribui e dá aos pobres e ao necessitado. Essa é feliz. Ela ajuda os outros. Eles receberão de Deus exatamente o que deram aos outros. Ou seja, você manifestou misericórdia para com o próximo, você vai receber de Deus misericórdia. Não são os homens que vão nos recompensar, é Deus que vai nos recompensar com a sua misericórdia. Ou seja, ser misericordioso não é o meio para você ser salvo. Não é o meio para você ser salvo, mas é um meio de demonstrar que realmente você foi salvo pela graça de Deus. Nós demonstramos que somos salvos, é um meio de nós demonstrarmos que somos salvos quando nós usamos de misericórdia com o próximo. Aí nós estamos demonstrando que realmente nós fomos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E nós seremos recompensados nesta vida, os misericordiosos serão recompensados, serão abençoados hoje também. Como diz aí o Salmo 41, verso 1, bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. Ele será abençoado em sua pessoa, ele será abençoado em seu próprio nome, como diz aí o Salmo 112. Ditoso é o homem que se compadece e empresta, não será jamais abalado, será tido em memória eterna.
A Escritura diz também que ele será abençoado em sua prosperidade. A alma generosa prosperará, e a quem dá a de beber será saciado. Provérbios capítulo 11. E ele será abençoado também em sua posteridade, ou seja, não apenas você, mas a sua família. Como diz o salmista, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Salmo 37, verso 26. Ou seja, não apenas o misericordioso, ele vai ser abençoado, mas os seus filhos, ou seja, aqueles que vierem depois dele, serão abençoados, e serão abençoados com vida longa. E a melhor das recompensas está na vida por vir. Quando nós agimos de misericórdia com o próximo, seremos recompensados na eternidade. Não são as boas obras, as nossas boas obras, que nos levam ao céu, mas nós as levamos para o céu. Você pode ter certeza que as nossas boas obras nós levaremos para o céu, como diz Apocalipse capítulo 14, verso 3. A salvação é pela fé, sem as obras, mas a fé salvadora, ela nunca vem só. É algo contraditório uma pessoa dizer que ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro e esta fé não produz nada nela. Repete como um papagaio, mas você não vê boas obras e nada na vida daquela pessoa. Então a pergunta que eu deixo para você, meu irmão: você é misericordioso? O seu coração é misericordioso? Você se coloca no lugar do outro? Você sente a dor do outro? Você abre o seu coração, a sua mão, o seu bolso para o outro? Você se importa com as almas que perecem? Ou tanto faz como tanto fez? Você se importa com a reputação das pessoas? O que você tem feito com o que Deus te deu? Você tem usado para abençoar as pessoas? Quando você olha para a sua vida, o mundo tem sido melhor porque você existe? Ou não faz diferença alguma? Porque deveria ser uma grande diferença. Nós, cristãos, deveríamos fazer a grande diferença. Nós somos o sal e a luz, disse Cristo Jesus. Por isso vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.